Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. 31 dias com Maria, a Virgem Maria, no reino da divina vontade. 22º dia. A Rainha do Céu no reino da divina vontade. O pequeno Rei Jesus nasceu. Os anjos o apontam e chamam os pastores para adorá-lo. Céu e terra se alegram, e o sol da palavra eterna, rodeado em seu berço. A noite do pecado se dilui, e dá princípio pleno ao dia cheio da graça. Fique em Belém. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os mais ardentes suspiros, neste mês consagrados a você, a maior graça que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho, para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado por seus filhos. Portanto, a Rainha soberana, a ti eu confio, para que você guie meus passos no reino da divina vontade. E agarrando a sua mão materna, você guiará todo o meu ser, para que eu possa fazer a vida perene, a vontade divina. Você me fará como seu filho, e a ti, minha mãe, dou-lhe entrega a minha vontade, para que eu possa tocá-la com a vontade divina e assim poder permanecer seguro, de não mais deixar esse reino. Portanto, eu oro para que você me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todos os dias, mês de maio, de manhã ao meio-dia e à tarde 3 vezes por dia. Ajoelhe-se em Nossa Mãe Celestial e diga: minha mãe, eu te amo. Você me ama e me dá um gole da vontade de Deus para minha alma. Dê-me sua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sob seus olhos cardenais. A alma para sua mãe, rainha. Minha querida mãe, estou de novo perto dos seus joelhos. Esta sua filha não pode mais ficar sem você, minha mãe. O doce encantamento da criança celestial que você agora agarra em seus braços e se inclina e adora, e ama na manjedoura, me sequestra, pensando que seu destino feliz e do mesmo pequeno Rei Jesus não são nada além de frutos doces e preciosos, peões daqueles fiat que espalhou seu reino em você. Ó mamãe, me dê a palavra que você usará seu poder para formar em mim o reino da vontade divina. Palestra da Rainha do Céu. Meus queridos filhos, ó como te suspiro em meus braços, para ter a grande alegria de poder dizer ao nosso pequeno rei menino: não chore, meu querido, veja que conosco está minha filhinha, que quer te conhecer como um rei e lhe dar domínio em sua alma, para fazer com que você descanse nela o reino de sua vontade divina. Agora, filhos do meu coração, enquanto todos vocês estão decididos a contemplar a pequena criança Jesus, prestem atenção em mim e me escutem. Vocês devem saber que já era meia-noite quando o recém-nascido rei saiu do meu seio materno. Mas a noite muda em um dia. Aquele que era o mestre da luz pôs em fuga a noite da vontade humana, a noite do pecado, a noite de todos os males, e por sinal do que ele fez na ordem,
das almas com seu habitual Fiat todo-poderoso. A meia-noite mudou num dia muito brilhante. Todas as coisas criadas correram para cantar seu Criador naquela pequena humanidade. O sol corria para dar seus primeiros beijos de luz ao menino Jesus e aquecê-lo com seu amor. O vento predominante com suas ondas purificava o ar daquele estábulo e com seu doce gemido lhe dizia: Eu te amo. Os céus tremeram, a terra regozijou-se e estremeceu o abismo. O mar caiu com suas ondas muito altas. Em suma, todas as coisas criadas reconheciam que seu Criador já estava no meio delas e todas competiam para cantar. Os próprios anjos, formando luz no ar, com vozes melodiosas para serem ouvidos por todos, disseram: Glória a Deus no mais alto do céu e paz na terra aos homens de boa vontade. A criança celestial já nasceu na caverna de Belém, embrulhada em panos pobres. Tanto é assim que os pastores, porque estavam em vigília, ouviram as vozes angelicais e correram para visitar o pequeno rei divino. Então, meus queridos filhos, continuem me ouvindo. Ao recebê-lo em meus braços e dar-lhe meu primeiro beijo, senti a necessidade de amor para dar a meu filho, e entregando-lhe meu seio, dei-lhe leite abundante, leite formado pelo mesmo Fiat divino em minha pessoa, para alimentar o pequeno Rei Jesus. Mas quem pode dizer o que eu senti fazendo isso? E os mares, a graça do amor, da santidade que meu filho me deu para me retribuir? Então eu o enfaixei em panos pobres, mais claros, e coloquei-o na manjedoura. Esta era a sua vontade e eu não pude deixar de executá-la. Mas antes de fazer isso, eu chamei o querido São José, dando-o em seus braços, e ó como ele se alegrou e apertou ao coração, e os doces versos do menininho na alma, com suas torrentes de graças. Então, junto com São José, ajustamos um pouco de feno na manjedoura e, separando de meus braços maternos, colocamo-nos dentro dele. E sua mãe, arrebatada pela beleza do bebê divino, passou a maior parte do tempo ajoelhando-se diante dele. Eu pus em movimento todos os meus mares de amor que a divina vontade formou em mim, para amá-lo, adorá-lo e agradecê-lo. E a criancinha celestial, deitado na manjedoura, um ato contínuo da vontade de nosso Pai Celestial, que também era dele, e proferindo gemidos e suspiros, mexeu, chorou e chamou por todos, dizendo em seus gemidos amorosos: Venham todos vocês, meus filhos, por sua causa eu nasci para a dor. Para as lágrimas, venham todos para conhecer o excesso do meu amor. Me deram um abrigo em seus corações, e havia um grupo de pastores que veio visitá-lo. E a todos ele deu seu olhar doce e seu sorriso de amor em suas próprias lágrimas. Agora, meus filhos, uma palavra para vocês. Vocês devem saber que toda a minha alegria era segurar no meu colo meu querido filho Jesus. Mas a vontade divina me fez entender que o coloquei na manjedoura à disposição de todos, para que quem quisesse poderia acariciá-lo, beijá-lo e levá-lo em seus braços, como se fosse seu. Ele era o pequeno rei de todos, portanto eles tinham direito de fazer disso uma doce promessa de amor. E eu, a fim de cumprir a vontade suprema, privei-me de minhas alegrias inocentes de mãe e coloquei em minha obra de sacrificar-me no ofício de mãe, de dar Jesus a todos. Meus filhos, a vontade divina é exigente e quer tudo, até mesmo os sacrifícios das coisas mais sagradas, e dependendo das circunstâncias, o grande sacrifício de privar-se do próprio Jesus.
Então, assim, na lição do dia de hoje que a mãe está nos trazendo, né? Hoje veio falar sobre o nascimento de Jesus, né? E ela, no início, ela já fala que, né, o nascimento de Jesus, a vinda de Deus, né? O Messias, ele veio ao mundo, né? Jesus veio ao mundo para dissipar a escuridão, as trevas do pecado, as trevas da vontade humana, né? Ele veio trazer vida, luz, né? Aí ela vai falar aqui, ó, vocês devem saber que já era meia-noite quando o recém-nascido rei saiu do meu seio materno, né? Então ele saiu naquele horário da meia-noite, ele nasceu, né? Justamente, né, para se referir a essa mudança, né? Esse logo meia-noite, né? Que é aquele horário, né? Que incrível que, ó, Deus faz tudo tem um para quê, né? Tudo tem um para quê as coisas de Deus, né? Tudo tem os motivos, os para quês. Então Jesus nasceu à meia-noite justamente para ter essa referência, para nos falar, nos comunicar, nos mostrar nessa mudança, dissipação de trevas, dissipação da vontade humana. O menino Jesus, né, que veio para dissipar a escuridão, né? Aí ela tá falando aqui, ó, mas a noite muda em um dia, né? Então essa mudança, né, da vinda de Jesus, né, na redenção, né, veio tirar toda a escuridão das almas, né? Veio dissipar as trevas, né? Veio aqui dissipar as trevas da vontade humana, né? As almas estavam mortas e condenadas, doentes, debilitadas, e ele veio, né, trazer essa luz para iluminar. Ele é a nossa luz, ele é a nossa vida, ele veio trazer vida, luz. Ele é o nosso remédio. Ele veio trazer os remédios, né, para nos curar, né, curar a nossa alma que estava doente e debilitada. Né? Então, aquele que era o mestre da luz, né? Ela diz aqui, ó, pois em fuga a noite da vontade humana, a noite do pecado, a noite de todos os males, pois em fuga. Então, só quem fica, só fica, né, na vontade humana, no pecado, na noite dos males, quem quer, né? Porque Jesus trouxe a luz, né? Trouxe a luz, dissipou as trevas da vontade humana, né? A noite da vontade humana, a noite do pecado, né? Ele veio dissipar, né? Ele veio destruir, né? E só fica nesse caminho de trevas quem quer, né? Porque a salvação foi para todos. Ele veio trazer a salvação, a luz, os remédios, né? O dia. Veio trazer esse dia, o sol do meio-dia, né, que fala, esse dia perene, o dia inteiro na nossa alma, né, ele veio trazer, mas aí a pessoa tem que querer, né, então a salvação é para todos, mas a gente tem que se pôr a caminho, né, se pôr a caminho da luz e sair das trevas, né, então Jesus é aqui, ele veio dissipar todo o pecado, né, os males da noite. E aí ela continua aqui, e por sinal do que ele fez na ordem das almas, com seu habitual ofício todo-poderoso. A meia-noite mudou num dia muito brilhante. Todas as coisas criadas correram para cantar seu Criador naquela pequena humanidade. Que coisa linda, né? Meu Deus do céu. Então é isso, né? A redenção, né? A vinda de Jesus se encarnou para dissipar, né? Para dissipar na sua humanidade, né? Ele não carregou sobre si todos os pecados, as penas, os sofrimentos. Ele era o homem das dores, né? O homem das dores e sofreu por toda a vida, né? Para poder reparar a Deus, né? A Deus Pai, né? Dar os direitos, né? Devolver os direitos devidos que foram roubados de Deus, né? Em sua humanidade ele fez tudo isso. Ele reparou, ele ofertou, ele amou ao Pai, fez a vontade do Pai, né? Ele veio dissipar em sua humanidade todas as trevas da vontade humana. A noite escura, a noite do pecado, e ele tomou sobre si os pecados de toda a humanidade, tomou sobre si todas as dores, né? Os sofrimentos,
que era pra gente, né, passar por tudo isso, mas ele tomou para si, porque só ele poderia, né, nos redimir, reparar plenamente ao Pai, assim, devolver os direitos, né, ali, reparar, fazer essa redenção, só Deus poderia, né, só Ele mesmo poderia, né, em sua humanidade, ter que se encarnar, né, então ele na sua humanidade, né, com a sua vida de dor, né, amor e dor, uma vida inteira de sacrifício, né, o próprio Deus se encarnou para dissipar, né, a noite da vontade humana, a noite do pecado. Minha mãe continua aqui falando, né, que depois que ele nasceu, então toda a criação celebrou, né, todas as coisas criadas, toda a criação, os anjos celebraram, né, então assim, ela está dizendo que o sol corria para dar seus primeiros beijos de luz ao menino Jesus, né, e aquecê-lo com seu calor, o vento predominante com suas ondas, então assim, purificar o ar daquele estábulo, então tudo aquilo era o seu eu te amo. O que é isso? O reconhecimento, né? Reconhecimento ao seu Criador. Estava ali reconhecendo o seu Criador. Todas as coisas criadas reconheciam que seu Criador já estava no meio delas, né? Tinha o reconhecimento do seu Criador, do seu Deus, né? Então elas faziam esse ato, né? Vamos dizer assim, de reconhecimento, de ato de correspondência ali, né, com cada coisa ali, para aquilo que elas foram criadas, elas correspondiam, né, de acordo ali na ordem, né, e dava o sol, né, na sua ordem ali, iluminava e aquecia com o seu calor, o menino Jesus, né. Então ali reconhecendo o seu Criador, correspondendo ao seu Criador, né. Então, muito lindo aqui. E até ela fala aqui que os próprios anjos, né, formando uma luz no mar com vozes melodiosas para ser ouvido por todos, disseram: glória a Deus no mais alto do céu e paz na terra aos homens de boa vontade, né? Então, eles glorificaram, né? Toda a criação glorificou a Deus, reconheceu, né, louvou, né? Os anjos glorificaram, cantaram, né, para glorificar a Deus, né? Porque a paz desceu à terra, né? A paz desceu à terra, né? E a paz, né, foi estabelecida, né, entre Deus e as criaturas, né, com a descida, né, de Jesus, a descida do Verbo, né, com a encarnação do Verbo, né? E a paz assim reinará nos homens de boa vontade, né? Quem tiver boa vontade, disposição, quem abrir as portas do seu coração terá essa paz. A paz que é o próprio Deus, né? No coração, na alma. A criança celestial já nasceu na caverna de Belém, embrulhada em panos pobres. Tanto é assim que os pastores, porque estavam em vigília, ouviram as vozes angelicais e correram para visitar o pequeno rei divino, né? Então, assim, Jesus, ele veio, né, para dissipar o pecado, né? A noite da vontade humana, a noite do pecado e, né, chamar, né? Ele veio dissipar, e nessa dissipação ele veio chamar, fazendo chamados. Então, o menininho Jesus, ele fazia chamada aos corações, chama as almas constantemente a sair dessa noite da vontade humana. Ele chama a cada um de nós. Ele, com sua luz, ele quer dissipar a noite, né, do pecado. A noite da nossa vontade humana. Da vontade humana. Né? Então ele faz convites amorosos constantemente para cada um de nós, né? Mas as pessoas não escutam, a maioria não presta atenção, né? E Jesus, ele é muito simples, é na simplicidade que ele chama. Às vezes as pessoas esperam o chamado de Deus, coisas grandiosas, extraordinárias, né? Coisas assim grandes, né? Que ele veio exemplo do santo. Então, se não acontecer coisas extraordinárias, eu não vou acreditar que é Jesus. Né, eu não vou ouvir, não vou prestar atenção, tem que ser algo que me chame atenção, né? Para as pessoas estão tão distraídas que não escuta, não percebe, não sente esse chamado constante, esses convites, esses gemidos, né, amorosos do menino Jesus, batendo nas portas dos corações. Então ele nos chama constantemente, mas a gente não está atento ao seu chamado por causa da vontade humana. Por causa das distrações do mundo,
por causa das coisas do mundo, por causa das paixões, de apegos, coisas, né, mundanas, coisas do mundo que nos distrai, né, desse chamado de Deus. Não faz a gente ouvir. Nós estamos surdos, né? Surdos, não enxergamos e nem escutamos, né, a voz de Deus. É isso que a mãe está falando aqui, né? Que ele chamava fazendo convites amorosos. E ele chorava, ele sofria, a mãe via ele ali sofrendo, né? O bebezinho chorando, não, o menino Jesus que chorava, que gemia, né? E definhava de amor, né? Chamando as almas, ele amando e chamando as almas a corresponder o seu amor, a reconhecer, chamando a ir lá até ele, né? A ir ao encontro dele, a estar com ele, né? Então foi isso que aconteceu com os pastores. Os pastores ouviram o chamado e foram lá visitar o menino Jesus, né? Então os pastores ouviram o chamado de Deus, né? A inspiração de Deus, os chamamentos, né? E Deus foi dispondo, eles estavam ali dispostos, estavam abertos, né? E Deus foi preparando a alma deles para esse encontro com o menino Jesus, né? E aí a mãe fala aqui que, né, que ela, né, por ela, aqui, ao receber em meus braços e dar-lhe meu primeiro beijo, senti a necessidade de amor para dar ao meu filho. Amar, né, porque ela via ele sofrendo, então ela sentia essa necessidade de corresponder em nome de todos. Ela sentia essa necessidade, né, de retribuir, né, ali de transbordar. Ela estava assim rompendo de amor ali, transbordando de amor, né? De transbordar. Ela quer transbordar tudo aquilo que a divina colocagem depositou na alma dela. Olha o que ela fala aqui, ó. E entregando meu seio, dele leite abundante, leite formado pelo mesmo fiat, né? Então nós somos, né? Assim como Deus é o alimento da alma, né? Os nossos atos, a nossa correspondência, nosso amor, alimentamos, né, o menino Jesus, alimentamos Deus também. Quando a gente está distante de Deus, vivendo na nossa vontade humana, no pecado, nas trevas, a nossa alma fica em jejum, porque o nosso alimento é Deus. E assim também Deus fica em jejum, né, do amor, de correspondência da criatura devida, que a criatura deveria dar, que os homens deveriam dar. Então, assim como nós ficamos de jejum, né, por causa do pecado, né, a gente fica de jejum de Deus, né, Deus também fica de jejum, né, da correspondência que ele deveria receber, do amor que ele deveria, né, receber das criaturas, ele não recebe o amor, o reconhecimento, né. Então a mãe estava fazendo isso, né, a divina vontade depositou, né, os seus mares, né, de luz, de conhecimento, de poder, e ela ficou transbordando da luz divina, do amor de Deus, né, e naquele ato, né, de dar o mamar e os atos que ela fazia no cuidado do menino Jesus, era um transbordar, né, e ela estava falando que ela sentia essa necessidade, né, de dar beijo, de retribuir, de reconhecer, né, de louvar, de glorificar. Ela tinha essa necessidade, né, de retribuir tudo que Deus fez na alma dela, né, de devolver esse amor, né, e ela fazia esse ato de alimentar o menino Jesus, né, com o seu amor, né, amando a ele ali, alimentando ali, né, o leite materno, tá? Então, esse alimento aqui, a mãe também quer nos falar isso, né, dar esse alimento, né, esse amor que Jesus nos chama, esses convites, corresponder aos convites amorosos de Deus, né, a sair da escuridão, para sair das trevas, para sair do pecado. Ele nos chama constantemente, todos os dias. A gente tem que prestar atenção, né, e começar a ouvir a Deus, sair das distrações para poder conseguir ouvir a Deus, porque Ele chama constantemente, né, no nosso interior, na nossa alma, pela palavra, né, às vezes através de pessoas, situações, através de cruzes, de castigos, de sofrimentos. Ele chama, ele busca todos os meios assim para chamar aquela alma, porque ele ama todos nós, ama cada um de nós, ele não quer perder nenhuma alma. Então, tudo que está ali na sua mão à disposição, ele vai usar, né?
ele vai ali usar como instrumento para fazer esses convites, para despertar a alma, para trazer a alma de volta para a luz, né? Trazer ela para a luz, aquecer a alma, iluminar a alma, né? E tirar, né, essa noite escura, né, aí da escravidão, para tirar ela dessa escravidão, que ela está no pecado né, e iluminá-la, né, com sua luz, com seu amor e derramar, assim como foi na mãe, mares de poder, mares, né, de sabedoria, mas agora o outro eu não lembro, era poder, sabedoria e amor, né? Então, todo ele, né? Não é só isso, é todos os bens deles, as qualidades, propriedades divinas, ele nos quer encher, né? Ele nos quer encher de si mesmo. Ele só nos quer nos ver felizes. Ele não quer que a gente fique nessa tristeza, na tristeza da vontade humana, nessa escravidão, né? Nessa escuridão, nessas distrações do mundo que só nos leva a descer no mais profundo, né? Cada vez mais, no mais profundo dos abismos, e podemos até nos condenar, e ele não quer perder. Então ele vai se servir de todos os meios, né? O problema é que a gente que não percebe, a gente que não vê, porque Deus, ele é muito sutil, né? Ele é muito simples, ele não é nada assim extravagante, extraordinário, né? Deus age assim, no escondimento, na simplicidade, né? Na sutileza, não é nada assim batalhoso, não é barulhento, né? No estrondoso, né? É aquela brisa suave, né? Aquele vento suave, né? O Espírito Santo, aquela brisa suave, no vento suave, não é estrondoso, barulhento, escandaloso. Deus não é assim. Então, né, a gente só precisa estar atento aos chamados divinos, corresponder, né, prestar atenção, né, e corresponder aos convites amorosos e alimentar, né, o menino Jesus, alimentar a Deus assim na correspondência, né? Deus está em jejum de amor, né, assim, de amor em suas criaturas, né, de amor, né, das almas. Ele não está tendo correspondência, só ele está amando, só ele está amando, e ele não está tendo retorno nenhum retorno, nenhum reconhecimento, nenhum agradecimento, nada, né? E Jesus sofria muito e chorava muito, porque para muitas almas, toda essa dor e sofrimento, tudo que Jesus passou, a redenção, né, e não ia servir para essas pessoas por elas mesmas, pela vontade dela, por escolhas delas mesmas. Para muitos a redenção ia ser perdida, não ia ter valor nenhum, né? Não ia servir para elas, porque por causa das próprias escolhas delas. E ele sofria demais, chorava muito, né? Que a mamãe fala aqui, né? Que ele sofria os gemidos, chorava demais por isso, né? Chorava demais e convidava e convite sem cessar, né? Jesus não se cansa de nos convidar, né, a sair da nossa vontade humana. Ele nos convida a cada instante da nossa vida. Ele nos convida, né, a ir para a luz, para a sua luz, né? Ele quer nos iluminar, né? Ele quer iluminar para a gente. Assim, naquele momento ali, né, que do nascimento de Jesus, ela, né, amamentando ele, aí depois ela fala aqui que passou para São José. Então, eles estavam ali, né, amando, reconhecendo, retribuindo o amor de Deus, né, dando esse amor a ele, né, correspondendo ao amor de Deus, louvando, agradecendo, né. É tanto que ela fala aqui, ó, esta era a sua vontade e eu não pude deixar de executá-la. Sabe que ela não, meu Deus do céu, não deixava passar nada. Então, era da vontade dele, né, ficar na manjedoura, né. Então, aí ela continua, e essa era a sua vontade, né. Então, eu tinha que executá-la, né, e eu não pude deixar de executá-la. Então, ele só fazia isso constantemente, toda a vida dele ele fazia isso, né. Ele sempre mostrava para ela ali o que ele queria. Então, às vezes ela queria amamentar ele, né, ficava vendo assim, mas só que ela só amamentava ele quando ele dava ali, né, o sinal ali para ela, né, ele inspirava ela ali, né, falava ao seu coração, né, que
queria se amamentar, queria comer, né? Às vezes ele deixava de comer, então ele ofertava, né? Não se amamentava, se privava disso para ofertar ao Pai, né? Por amor a Deus, para reparar ao Pai, né? Para conquistar méritos para as almas, para a salvação das almas. Então, assim, ela só fazia aquilo que a divina vontade, né? Que é a própria vontade de Deus, né? A divina vontade é a vontade de Jesus também, é uma só vontade, né? Então ela não se movia, né? Ela não se movia sem que ele, né, ali falasse, né? Agora eu quero comer, é hora de comer, me põe na manjedoura. Então ele inspirava, né? No coração dela, inspirava, ela falava no seu interior, né? Dava, né, ali a ordem divina, né? E ela imediatamente, né? Mesmo ela querendo estar ali com ele nos braços, beijar ele e colocar ele junto do coração, mas ele procurava se privar disso, né? Ele procurava se privar, porque a Nossa Senhora era o contentamento dele, né? Então trazia contentamento para ele. E ele procurava constantemente se privar disso, né? Justamente para poder ali, né, sofrer, conquistar méritos, ofertar ao Pai, né, em reparação ao Pai, para a salvação das almas. Então ele se privava constantemente, né, em nome de todos, de todas as almas que não se privavam de deleites, contentamentos. Então ele fazia isso em nome de todos. Então assim, né, ela fazia tudo ali, né, de acordo, ela não fazia assim, não pegava, eu quero aumentar ele na minha hora. Não, ela não fazia isso, ela esperava a hora de Deus. Até nas pequenas coisas mesmo, como, né, ali no ato ali de amamentar, de colocar ele na caminha, de colocar ele nos braços, até de beijar, né? Ela não beijava a não ser que ele permitisse, né? Então você vê, né, como é que ela é. Nossa mãe é incrível demais. Meu Deus, como ela era ordenada ali, obediente em tudo, né? Por mais que ela quisesse beijar a ele, mas ela, né, ela era filha, mas também ela sabia que ele era Deus. Então ela tinha um grande ali amor, mas também tinha aquele respeito, né, do meu Criador, Deus, meu Criador. Então ela não fazia as coisas ali do jeito que ela quisesse, de qualquer jeito, não era assim. Então ele falava para ela que queria ir para a manjedoura e ela, né, e esta era a vontade dele, e a vontade dele é a vontade divina, é a vontade do Pai também, do Espírito Santo, é uma só vontade. E eu não pude deixar de executá-la, mas antes de fazer isso, eu chamei o querido São José, né? Querido São José, dando em seus braços, e ó como ele se alegrou e apertou o coração, e os doces versos do menino na alma, com suas torrentes de graça. Ali dá um refrigério para São José, né? Um contentamento para São José, né? Porque eles, né, passaram por muita coisa, né? Então, às vezes, Jesus queria, né, ficar um pouquinho ali com São José para dar, né, um contentamento para ele, né? Derramar essas graças, né, na alma dele. Então, aí a mãe levava, entregava ele para São José. Então, gente, é muito incrível, né? Precisa ver os outros livros, né, para a gente entender. Precisa ouvir os outros livros das místicas, né, das revelações, né, que Deus revelou, né, da sua vida interior, né, que Jesus revelou, que é a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho como foi revelado, mística, a cidade de Deus, até a própria vida de São José, que também tem aqui. Então, meu Deus do céu, é muito incrível, né, e a gente vai ter mais clareza e entendimento do que aqui a mãe está falando, vai compreender bem o que ela está falando aqui. Então, junto com São José, ajustamos um pouco de fé na manjedoura e, separando de meus braços maternos, colocamos dentro dele. E sua mãe, arrebatada pela beleza do bebê divino, passou a maior parte do tempo ajoelhando-se diante dele, né? Então, adorando a Deus, né? Adorando, era uma vida de adoração, né? A vida da mãe é uma vida de oração, adoração, louvor, de glorificação a Deus, né? Eu pus em movimento todos os meus mares de amor que a divina vontade formou em mim, tá vendo? Tudo que a divina vontade formou na sua alma, depositou na sua alma, ela pôs em movimento, em ato, em ação, ato concreto, né? Adorando a Deus, honrando, glorificando, né? Reconhecendo
amando nos atos. Ela está falando aqui. Ela pôs em movimento. Movimento é ato, ação. Né? Ela estava correspondendo, devolvendo a Deus tudo que Ele depositou na alma dela. Ela estava devolvendo em ato concreto, em ação. Ali, né? Adorando o menino Jesus. Adorando, amando, cuidando. Então ela correspondia ali em ato, em ação. Ato é isso que Jesus quer. É isso que a divina vontade quer, né? É ato concreto, ação, é prática, é vida, né? Correspondência à divina vontade. Então aí ela fala aqui, né, que do menino Jesus que sofria e chorava e gemia, né, como eu falei, nos convites amorosos, né? Como eu estava falando mais no início aqui, era aqui, ó, um ato contínuo da vontade de nosso Pai Celestial, que também era dele, né, o de estar deitado na manjedoura. E proferido gemidos e suspiro, mexeu, chorou e chamou por todos, dizendo em seus gemidos amorosos: venham todos vocês, meus filhos, por sua causa eu nasci para a dor. É isso que eu estava falando, né? Que é o homem das dores. Né? Ele nasceu ali para tomar as dores, né? Os pecados do mundo, os pecados de toda a humanidade, os pecados, as dores de todos, né? Sobre si, né? Sobre sua humanidade, né? Para as lágrimas, é o homem da dor, né? Da dores do sacrifício pela vida toda, né? Para redimir o homem, para trazer essa luz, né? Para iluminar os homens, para trazer os remédios, né? Venham todos para conhecer o excesso do meu amor, os convites que eu falei, né? Os convites amorosos, aí aqui os pastores representam, né, essas almas que correspondem aos convites amorosos e vêm ali adorar, louvar, reconhecer, né, a Deus, reconhecer o amor de Deus, reconhecer a divina vontade, né, reconhecimento. Então aqui ele fala ali que os pastores são esses, né, representa a essas almas que correspondem, né, a Deus. Tá vendo aqui, olha só, aqui ela falando aqui, uma palavra para você. Você deve saber que toda a minha alegria era segurar no meu colo, meu querido filho Jesus, mas a vontade divina me fez entender que eu coloquei na manjedoura à disposição de todos, tá vendo? Então, olha só, ó, cada ato, tá, né? Ali a vontade divina, tudo tem um para quê, tá vendo? Tudo tem uma luz, tudo tem conhecimento, por isso que ele fala que na divina vontade tudo é luz, tudo é conhecimento. Deus nos dá sem conhecimento, olha só. Então, Deus deu a entender o conhecimento que aquele ato, né, aquela vontade dele, né, que ele ali falou para ela, né, de colocar na manjedoura, tinha para quê? Então, ele deu ali uma luz, um conhecimento para ela, que era, né, aquele que representava aquilo, aquele ato que ela fazia, era para dar o menino Jesus a todos, né? Está à disposição de todos, mesmo que ela queria ali proteger, guardar o menino Jesus ali no seu seio, tá ali juntinho para que ele não sofresse, né? Mas assim, ela não dava voz à vontade humana dela, né? E mesmo com toda a dor, né? Ali de separação, né? Ali de deixar Jesus na manjedoura, de ver ele sofrer, passar por, né, chorar, sofrimentos, dores, né? Tudo isso era vontade divina, né? Então assim ela não hesitava, né? Então era ali e correspondia. Então aquele ato que ela fazia, até isso, tá vendo como Deus é? Deus é sutil, é simples, e nas coisas mesmo, nas coisas do dia a dia ele fala conosco. Então, aquele ato que a mãe botou ele na manjedoura, né, Deus comunicou para ela uma luz, um entendimento. Ela entender, divina vontade me fez entender que o coloquei na manjedoura à disposição de todos. Então, ele veio não só para ela, é isso que ela está dizendo, ele veio para toda a humanidade. Ele estava à disposição de toda a humanidade, né? Ele veio para salvar a todos, né? Ele veio para trazer luz para todos, né? Então é isso que ela está querendo dizer, tá vendo como Deus é? É assim que Deus faz no dia a dia com cada um de nós, é assim, né? Para que quem quisesse, ó, poderia acariciá-lo, beijá-lo e levá-lo em seus braços como se fosse seu. Quem quisesse poderia, tá vendo? Carregar dentro de si o próprio Deus, acariciá-lo, beijá-lo, reconhecê-lo, né? Carregar no seu ser, assim como ela carregou, né? Alimentar Jesus, assim como ela alimentando, né? De amor, de correspondência, de louvor, adoração,
né? Reconhecimento, esse é o alimento que a gente dá para ele. Ele era o pequeno rei de todos, portanto, eles tinham o direito de fazer disso uma doce promessa de amor. E eu, a fim de cumprir a vontade suprema, privei-la, se privou dessa alegria, né? Inocente de mãe, de estar com ele, de guardar ele, estar no seio, né? De estar ali juntinho dele, né? E comecei minha obra de sacrificar-me no ofício de mãe, tá vendo? Então, ela se sacrificou, né? O sacrifício ali, a vontade dela era estar ali com ele. Né? A vontade dela era não ver ele chorar, não ver ele sofrer. Né? Se ela pudesse, ela sofreria no lugar dele. Né? Se ela pudesse, ela teria vivido a paixão no lugar dele, mas não podia. Ela é uma criatura, né? Mesmo sendo imaculada, ela é uma criatura. Então, assim, ela teve que se sacrificar, né? Então, por isso que ela fala, né? Foi sacrifício por toda a vida, né? Foi por toda a vida. Em cada ato ela sacrificava, né? Ela né, submetia à vontade de Deus em tudo, prontamente, né? Então ela começou o ofício dela, né? Aqui, ó, privei-me de minhas alegrias inocente de mãe, né? Inocente de mãe, de acariciar, de beijar à vontade, de agarrar, aquelas coisas todas, coisas de mãe, coisas humanas. Ela não tinha isso, né? Essas coisas de muito entendeu? Ela não tinha isso, né? Ela se privava, então ela só beijava o menino Jesus quando ele ali, né, dali inspirava o coração dela, né, que ela podia fazer isso, ela chamava, fazia o convite para ela ir lá e fazia, né. É claro que ela tinha, né, a liberdade, mas só que ela entendia que Jesus não queria que ela fizesse isso, para ele queria se privar, privação, sacrifício, porque ele veio para sofrer. Ele era o homem das dores, que tomava as dores, né? O sofrimento, as penas de toda a humanidade. Então, ele queria se privar de qualquer contentamento, alegria, né? Ali. E a mãe era o contentamento para ele. Então, por isso que ele, né? Ele privava disso, né? E ela entendia isso, entendeu? Então, ela começou a obra de se sacrificar no ofício de mãe, de dar Jesus a todos. Minha filha, a vontade divina é exigente, quer tudo, até mesmo o sacrifício das coisas mais sagradas, as coisas mais santas, mais sagradas, né? Ele quer que desapegue. Aí eu me lembrei agora aqui de um Santo Antônio, né? Que tem um fato que aconteceu de Santo Antônio, que o menino Jesus veio visitar ele. E aí ele ali nos braços, né? De Santo Antônio, menino Jesus. Aí chegou aquele momento ali vivido, que ele era, né? Ele era religioso, né? Santo Antônio. Então, os religiosos têm aqueles horários, né? De oração e tudo mais. E aí chegou aquela hora dele rezar, de fazer as orações dele, né? E aí ele largou o menino Jesus no canto, deixou Jesus de canto. Jesus, fica aí quietinho, não fica quieto, não faz barulho, fica aí, fica quieto. Tipo assim, cala a boca, meu Jesus. Tipo assim, né? Resumindo, mandou Jesus calar a boca, ficar quietinho ali no cantinho, deixou Jesus sozinho para ele fazer as orações, né? Aí a gente pensa assim, né? Se for pensar em virtude, nossa, que incrível, meu Deus, nossa, ele, né? Como ele deixou assim, né? Ele tá ali tudo, né? Fazendo as orações, que dedicação, né? Se for pensar, olhar humanamente. Mas, olha só, o menino Jesus estava ali, o próprio Deus estava no braço dele e ele deixou Deus de lado para fazer. Ó, é isso que a mãe tá falando. Ó, a divina vontade exigente e quer tudo, até mesmo o sacrifício das coisas mais sagradas, mais santas, né? Como aquele momento que ele, né, ele deixou Jesus de lado para fazer as orações dele, rezar lá, né? Acho que era o rosário, né? Rezar o rosário, uma coisa assim. É uma coisa sagrada, uma coisa santa, né? Um ato santo, tá vendo? Mas ali é isso que Jesus quer. Ele não teve, né? Não sacrificou, né? Porque estava pensando em virtude aqui, né? Porque naquela época, né? Claro, né? Naquela época não tinha conhecimento da divina vontade, então era santidade, né? Santidade humana, santidade de virtude. Então a pessoa na santidade das virtudes, ela se baseia só em virtudes. Em virtude não se preocupa com o que Deus quer, mas com a virtude, né? A virtude, né? Então assim, Deus ficou de lado naquela hora. Por mais o ato mais santo que seja, aquele ato mais, a divina vontade, ficou a divina vontade queria, Jesus naquele momento queria estar com ele, queria estar, né? Ele ia estar ali junto com ele, ter ali uma conversação com ele, né? Receber o amor, a correspondência, tá ali,
queria descansar nos braços dele, mas aí ele deixou Jesus de lado. A divina vontade, né? Deixou, vamos dizer assim, a divina vontade, né? Claro que ele não conhecia ainda, né? Mas deixou. Deus queria estar com ele, queria estar ali junto com ele, né? Mas aí ele deixou Deus de lado para fazer as orações, tá vendo? É isso que a mãe tá falando. Até os atos mais, a divina vontade é exigente. Então, até os atos assim mais sagrados, né, a gente tem que sacrificar para cumprir com a vontade divina, né? Não ficar pensando em virtude, não ficar pensando, se a pessoa vai ficar com raiva de mim, não vou falar isso porque não sei, aquela pessoa vai deixar de falar comigo, vai ficar aborrecida por eu estar dizendo essa verdade aqui para ela. Mas era o que a divina vontade queria, que essa verdade fosse, né, desse aquela correção, né? Fazesse aquele ato ali de justiça, né? De corrigir, de chamar a atenção muitas das vezes, né? E mesmo que ela fosse ficar com a raiva, a gente tem que esquecer de si, né? É o esquecimento de si para cumprir com a vontade divina. Então, aquele ato ali, né, de correspondência, de ir lá e fazer aquela correção, chamar a atenção, de brigar até, né? Aquele ato era muito importante, né? Era para o bem daquela alma, para a salvação, para tirar ela daquela cegueira que ela tá, né? Daquela escuridão do pecado que ela tá muitas vezes. Então, às vezes a pessoa deixa de fazer porque pensando em si, pensando em virtude, o que ela vai achar de mim? As pessoas vão dizer que eu sou histérica, que eu sou isso, que eu sou impaciente, que eu sou isso. Então, fica pensando em si e deixa de fazer aquele ato tão importante ali, que é para a salvação daquela alma, para iluminar aquela alma, e a pessoa deixa. Você tá vendo como é? Então, a divina vontade, ela é exigente, né? É muito exigente e quer tudo, né? Quer tudo. Até mesmo o sacrifício das coisas mais sagradas. Ele é muito maior. Deus é muito mais importante. A vontade divina é muito maior e muito mais importante do que qualquer ato, né? E até os atos mais santos, né? E dependendo das circunstâncias, o grande sacrifício de privar-se do próprio Jesus, né? Então, aqui a mãe, ela se privou do próprio Jesus, né? Nesse ato aqui, né? Ele pôs na manjedoura e deu, né? Ali na disposição de todos, né? Esse sacrifício, né? Do ofício de mãe. Ali, sacrificar-me no ofício de mãe, né? Então, ele não era só para ela, ele era para todos, né? Ele veio para todos, né? O amor de Deus é para todos, não tem, assim, não é uma seleção, não é só para a mãe, é para todos nós. A luz, a divina vontade, né? Ele quer habitar, ele quer viver em cada um de nós. Não tem uma seleção, né? É todos, né? Mas aí a alma tem que se dispor, né? Tem que dispor como os pastores se dispôs e foi lá, né? Correspondeu aos convites amorosos do menino Jesus e foi lá reconhecer, adorar, louvar, glorificar a Deus lá, né? Visitando o menino Jesus, né? Na manjedoura lá em Belém, né? Então, até no final do tema de hoje fala, né? Fique em Belém, né? Fique em Belém, quer dizer assim, não se distancie, né? Não se afaste de Deus, né? Que o tema fala lá, né? Na última palavrinha, fique em Belém. Então, esse fique em Belém, o que ela está querendo dizer com isso? É que a gente fique junto de Jesus, que a gente não se afaste dele, né? Que a gente não viva a nossa vida sem Deus, mas junto com Deus, juntinhos, ficar em Belém, né? Ali junto com Deus, né? Em cada ato, né? Aonde formos é por Deus, para Deus, em Deus, por amor a Deus, para glorificar a Deus, né? Para reparar, ofertar, tudo por Ele, tudo por Ele. Então a gente ficar com Ele, fique em Belém, é ficar, estar junto de Deus, ficar com Deus, né? Deixa a sua vontade humana para ficar com a vontade de Deus. É a melhor coisa, melhor das melhores que, né, nós podemos fazer, né? Né? É o maior, né? É o que Deus, não tem mais o que dar a Deus. Deus deu tudo, né? O dom da divina vontade é tudo, né? Ele deu Ele mesmo, então Ele já deu tudo. E Ele só está esperando a nossa correspondência, a gente se dispor para receber esse tudo, que é Ele, né? No nosso nada. Amém? Fiat. A alma para sua mãe. Santa Mamãe, suas lições
Suas lindas lições me confundem, mas se quer que eu as ponha em prática, não me deixe em paz, de modo que quando me vir sucumbir sob o enorme peso das privações divinas, agarro-me a seu coração materno e sentirei forças para nunca negar nada à vontade divina. Folha diária. Hoje, para me honrar, você virá 3 vezes para visitar o menino Jesus, beijando suas mãozinhas, e fará 5 atos de amor, para honrar suas lágrimas e acalmar seu choro. Jaculatória. Santa Mãe, derrame as lágrimas de Jesus no meu coração, para que ele possa dispor em mim o triunfo da vontade de Deus. Santa Mãe, derrame as lágrimas de Jesus no meu coração, para que ele possa dispor em mim o triunfo da vontade de Deus. Santa Mãe, derrame as lágrimas de Jesus no meu coração, para que ele possa dispor em mim o triunfo da vontade de Deus. Amém. Fiat.